pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula para levar para vocês um pouco de informação, de conhecimento, né? E provocar em todos nós um pensamento, uma forma de reflexão aí um pouco mais crítica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais teóricos, né, sociólogos, que vão discutir a questão do trabalho. Então eu tenho dois teóricos principais, que é Karl Marx, que nós já falamos sobre ele, e também sobre Émile Durkheim. Professor, o que você vai trazer de novidade? Eu vou fazer uma abordagem mais direcionada a essa questão do trabalho. Pessoal, então vamos lá. Karl Marx. Marx é simples, todo mundo conhece, tá? Para ele, a divisão social do trabalho, tá? Ela tem um objetivo. Ela ajuda no desenvolvimento das sociedades. Então, por exemplo, numa sociedade tribal, existe uma divisão de tarefas que seja mínima, que todos saibam desempenhar a tarefa de todos, mas ainda assim existe uma divisão. Então, ele vai reconhecer que essa divisão do trabalho, ela é saudável. Contudo, né, a partir do surgimento das cidades, a gente vai começar a ter uma diferença entre o trabalho na área rural e o trabalho na área urbana. Então, a gente já vai, né, diferenciar, dividir mais as tarefas. Só que a Revolução Industrial, aí essa sim, vai ser assim, o ápice da divisão social do trabalho. Por quê? Porque ela vai dividir os trabalhadores em duas grandes categorias. Uma categoria que ela é destinada a gerenciar e a comandar, ou seja, tarefas de administração do processo produtivo. E a gente vai criar uma outra categoria, que são os operários, aqueles que vão efetivamente produzir algo, tá? E aí ele vai dizer que essa divisão do trabalho entre tarefa administrativa, gerencial, e a tarefa produtiva vai gerar não só uma divisão social do trabalho, mas uma divisão da sociedade em classes. Que classes sociais são essas? Aí ele vai apontar burguesia e proletariado, ok? Quem é a burguesia? Quem faz parte, né, que a gente vai considerar a burguesia? Seriam os empresários, os comerciantes, os banqueiros. E o proletariado são os trabalhadores, aqueles que efetivamente produzem. Se você parar para pensar, o banqueiro, o dono da empresa, o dono do comércio, ele tem essa função de administração e gerenciamento. É lógico, com o desenvolvimento da sociedade moderna, tá? E principalmente da sociedade urbana e industrial, a gente vai criar entre, né, a burguesia e o proletariado, a gente vai criar aí uma classe intermediária, que seria a classe média, né? Aquele que não tá nem no chão da fábrica, nem é o dono, né? São trabalhadores que dependem do seu salário para viver, mas é que em determinados momentos eles se aliam à burguesia, eles querem estar mais próximos dos padrões burgueses, e em determinados momentos, quando eles sentem que seus direitos, enfim, estão ameaçados, eles se unem à classe trabalhadora, né? Porque eles também fazem parte dessa classe. Então, essa classe média ela vai transitar
entre um lado e outro de acordo com seus interesses. E ele também identifica essa classe média na sociedade em que ele vive, né? Que é na Alemanha do século XIX, ok? Bom, gente, e aí vamos caracterizar aqui a história. Para ele, a relação entre a burguesia e proletariado é uma relação, como eu posso dizer assim, ela é uma relação entre iguais. Marx ele vai identificar isso. E por que ele vai dizer que a relação entre burguesia e proletariado é uma relação entre iguais? Por uma coisa simples. Simples, sim. Você que é trabalhador, né? Qual é a única coisa que eu tenho para vender? É a minha força de trabalho, é a minha capacidade de desenvolver alguma coisa, minha capacidade de trabalhar. E o burguês, que é o empresário, o que ele precisa? Ele precisa de alguém que consiga desempenhar uma tarefa, né? E que disponibilize a sua mão de obra para a venda. Então, um precisa vender a mão de obra e outro precisa comprar. Então, em teoria, essa relação é uma relação entre iguais. E também uma relação complementar, na medida em que só existe burguesia se existir proletariado, né? E o contrário também existe. Ah, professora, mas o meu pai é microempreendedor, mas... enfim, né? Ele pensou nessas realidades? Enfim, não. Né? Isso no século XIX ainda era uma coisa impensável, tá? Pro período. Contudo, a gente não pode dizer que só porque o seu pai é microempresário, né? Microempreendedor individual, ou seja, ele faz alguma coisa, não sei, trabalha, abriu uma firma pequena de lavagem de carro, a sua mãe é manicure, ou vende, sei lá, comida para fora, o que quer que seja, eu não posso... Se a gente for usar o padrão clássico, a gente vai dizer que ele é um burguês, que ela é uma burguesa. Se a gente for olhar com os olhos de hoje, essas pessoas nada mais são do que proletários, são pessoas que trabalham por conta própria e as suas condições sociais, né? A sua condição de formação histórica, ela tá alinhada com o proletariado e não com a burguesia, ok? Bom, voltando. E a partir dessa relação de iguais entre as classes, em teoria, né? Ele quer comprar, eu quero vender, a gente faz negocia e chegamos a um acordo e eu vendo um número de horas por dia para o meu empregador por um preço justo. Contudo, você acha que você, ou que eu, ou que seus pais, enfim, que eles vendem a sua mão de obra por um preço justo? Não vendem. E não vendem por quê? Porque no capitalismo eu tenho pouquíssimos empresários, né? Eu tenho muitos trabalhadores que têm competências parecidas e essas pessoas estão no mercado de trabalho, né? Disputando um número limitado de vagas. Então, o empregador, ele vai botar lá que ele quer pagar o teto de, sei lá, R$1.000, só para fazer um número redondo, tá? Aí você, mas eu acho que meu trabalho é muito qualificado que não vale 1.000. Mas é outro, bom, eu acho que eu deveria ganhar mais de 1.000, mas eu tenho conta para pagar, comida para botar na mesa, família para sustentar, então eu vou vender a minha mão de obra por 1.000. Então acaba que, embora um venda uma coisa que o outro precisa e o outro compre aquilo que o outro vende porque precisa, tecnicamente essa relação ela não é justa, né? Então a gente vai dizer sempre, Marx vai dizer que existe sempre uma exploração
né, da burguesia sob o proletariado. Por quê? Porque jogam condições lá para baixo, oferecem remunerações que não são justas, que não são condizentes. Bom, gente, antes de eu poder dar um exemplo, vamos pensar numa coisa. Eu trabalho na fábrica de sapatos e eu tenho uma jornada de 8 horas por dia. Então, pensa o seguinte comigo. Provavelmente, tudo que ele vai gastar, né, naquele dia, entre o meu salário, os impostos, a manutenção da fábrica, matéria-prima e tal, tudo isso vai consumir 5 horas do meu trabalho. Ou seja, durante 5 horas eu vou trabalhar para pagar meu salário, impostos, matéria-prima e manutenção da empresa. Mas, professora, você falou que você trabalha por 8. Sim, essas 3 horas diárias a mais que eu e os outros funcionários trabalham, eles não estão ligados a nenhuma, como é que eu posso dizer assim, a nenhum ganho desse trabalhador. Essas 3 horas que você trabalha todo o dia a mais e que não serve para arcar com todos os custos, elas servem única e exclusivamente para o enriquecimento do patrão. Então, essas 3 horas que você trabalha a mais, que não é revertido para você em nenhuma forma e que serve para que o dono da empresa acumule esse dinheiro, fique com esse lucro, a gente vai chamar isso de mais-valia. Ok? A mais-valia, ou seja, essa extração do lucro por parte do burguês, do empresário, ela pode ser feita de 2 maneiras. A mais-valia ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Vamos lá. Mais-valia absoluta, né? Se eu falei para você que a mais-valia está atrelada à questão do lucro. Então, para que eu possa lucrar mais numa sociedade capitalista, eu preciso, se eu só aumentar muito o preço do produto, provavelmente eu vou perder pessoas que vão comprar de outro fornecedor, não vão comprar o meu produto. Então, o que eu faço? Eu mantenho, né, o preço. Contudo, eu quero aumentar a lucratividade. Para isso, eu aumento a produção. E eu aumento essa produção e automaticamente minha lucratividade fazendo o quê? Ou fazendo com que os meus trabalhadores trabalhem mais, mesmo que eu pague hora extra. E também, né, contratando mais pessoas. Então, eu produzo 1.000 sapatos por mês e eu quero passar a produzir 1.200. Então, agora, ao invés de trabalhadores trabalharem 8 horas, eu peço para eles trabalharem 9 e dou um adicional aí de hora extra. Por mais que a gente pague essa hora extra no final do mês, a hora extra que você faz para ele vai render muito mais lucro, né, do que aquilo que ele te pagou verdadeiramente para trabalhar. Então, isso a gente vai chamar de mais-valia absoluta. Já a mais-valia relativa está relacionada essa questão também de mais produção, mais lucro. Só que eu não posso aumentar de maneira nenhuma as minhas horas de trabalho. Aí você, bom, professora, eu tenho que produzir mais, tenho que lucrar mais e eu não vou nem trabalhar mais, nem contratar ninguém a mais. É isso. Isso é possível? É possível. E é possível como? Através da intensificação do ritmo do trabalho. Ou seja, eu vou trabalhar mais rápido. Mas, professora, como é que eu vou trabalhar mais rápido? Se eu trabalho, por exemplo, numa padaria e eu amassava, né, sovava o pão na mão, eu posso colocar uma batedeira industrial. E aí,
eu vou ter o quê? A batedeira, ela vai facilitar em certo sentido o trabalho do padeiro, né? Que é coisa do manual, e vai fazer com que ele possa fabricar mais pães no final do dia. Né? Na fábrica de sapatos, ele pode colocar, não sei, um método novo para cortar o couro, né? Que acelere o ritmo da produção. Então, a mais-valia relativa, ela é obtida através da intensificação do ritmo do trabalho, né? Ou seja, o trabalhador tem que trabalhar mais rápido, e através da inserção da tecnologia. Professora, mas tecnologia necessariamente tem que ser um computador, sabe, muito bom, no caso ali do padeiro, uma batedeira que faça muita coisa, né, que bata uma quantidade muito maior de massa. Qualquer tecnologia que eu invista no trabalho vai fazer o trabalho mais rápido. Que essa tecnologia seja um prego, uma coisa ridícula. Seja um prego, mas se esse prego aplicado à produção, né, fizer com que aquele trabalhador desempenhe o seu trabalho de maneira mais rápida, ele é considerado, tá, uma inovação tecnológica naquela produção. Ok? Bom, pessoal, além do Marx, nós também podemos falar sobre Émile Durkheim, que eu falei, né, você tem no começo do nosso vídeo. Durkheim, ele vai ter uma visão diferente a respeito da divisão social do trabalho. Ele vai identificar que essa divisão, ela é muito importante, né, para o desenvolvimento da sociedade moderna. A gente só vai alcançar o status, né, de uma sociedade urbana, industrial, através da divisão social do trabalho. Essa divisão, ela vai aumentar o quê? O vínculo entre as pessoas, vai aumentar o que ele vai chamar de coesão social. Bom, professora, e como é que ele... Por que o trabalho, né, na sociedade urbana e industrial aumenta esse vínculo, aumenta essa coesão, e o trabalho que é feito em, né, nos modos de produção anteriores, feudal, tribal, não aumentam tanto a coesão? Vamos pensar no seguinte: ele vai dizer que a divisão social do trabalho vai gerar o que ele chama de solidariedade. E aí você imagina que solidariedade é ajudar alguém. Não, solidariedade não tem nada a ver com ajudar o outro. Solidariedade está diretamente atrelada à interdependência entre os indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se ele falou que a solidariedade é o principal para a manutenção dessa sociedade, da nossa coesão, ele vai dizer que existem dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, ok? A solidariedade mecânica acontece em sociedades que ele vai dizer que são pouco complexas, sociedades tribais, aonde a divisão do trabalho é muito baixa, né? Onde todo mundo consegue desempenhar de alguma forma a função do outro, tá? Professora, é isso aí. Como é que isso acontece? Ele fala que nesse tipo de sociedade, as pessoas, elas estão unidas não porque elas dependem das outras. O que as unem são as tradições, os costumes, vínculos religiosos, sanguíneos, enfim.
tá? É a cultura que é o principal elemento aí que permite a coesão. Mas essa coesão promovida pela cultura, pelas tradições, por questões sanguíneas e de amizade, ela é, segundo ele, uma coesão muito fraca, na medida em que eu consigo romper essa união de maneira mais fácil. Então ele vai dizer que essa solidariedade mecânica, né, está relacionada a sociedades pouco complexas e não gera a coesão necessária. Já na solidariedade orgânica, pensa assim, quando eu falo de orgânica, pensa do organismo, né? O estômago não funciona direito se o intestino não funcionar, que não funciona direito se o pulmão, se o coração, se o pâncreas, ou seja, qualquer intervenção, qualquer órgão aqui, mesmo que ele não seja vital, né? Você, por exemplo, o coração parou, acabou com todo o resto. Mas, mesmo que ele não seja aquele que primordial, aquele, né? Todos eles desempenham uma função e se ele deixa de fazer aquela função, existe um comprometimento do sistema que pode levar à falência, dependendo, né, do grau de comprometimento. Então vamos pensar o seguinte, então a solidariedade orgânica, ela acontece nas sociedades que ele vai chamar de complexas. E as sociedades complexas para ele são as sociedades urbano-industriais. Bom, gente, vamos supor o seguinte, eu não sei fazer pão, verdadeiramente não sei. Se alguém me der farinha, água, fermento, não vai sair pão. Tem gente que consegue fazer disso um pão, eu não consigo, tá? Eu não sei fazer pão. Então, todo pãozinho que eu como de manhã, por exemplo, ele foi feito por alguém. Ótimo. Então, para que eu possa comer meu pão de manhã, eu primeiro precisei ir ao supermercado. Agora perto do mercado fui a pé. Ótimo. Tá? Mas o pão chegou lá. Foi o mercado que fez o pão? Se eu comprei um pão de forma? Não. Ele comprou de uma indústria. Então, olha aqui. Eu saí da minha casa, eu precisei ir no mercado. Para o pão chegar no mercado, ele teve que ser transportado de alguma forma, ou caminhão, ou trem, ou canoa, não interessa. Aí eu cheguei naquele que produz o pão. Aquele que produz o pão não é o produtor do trigo. Então, ele vai ter que trazer o trigo de algum lugar. Então, vai entrar o transporte de novo e vai entrar aqui a pessoa que planta e beneficia o trigo para ele virar farinha, né? Então, pensa o seguinte, para o pãozinho chegar na minha mesa, né, todos os dias, olha a quantidade de pessoas que estão inseridas nesse processo, que estão dentro do processo. Desde lá do campo, do dono da fazenda, dos empregados, aos caminhoneiros, ao o maquinista lá do trem, se for de trem, a todo mundo, né, na indústria do pão, a todos os funcionários do mercado, até eu poder chegar lá e comprar meu saquinho de pão de forma. Então, olha, nesse tipo de sociedade, tá? Ele vai dizer que a coesão, ou seja, a união, o vínculo das pessoas, ele é muito, muito, muito forte. Não dá para eu me desconectar de uma maneira fácil. Por exemplo, eu comprei o pão e não sei, fui mal atendida no mercado. Vou e compro o pão e entro no mercado. Mas eu comprei o pão, achei que esse pão não tá muito legal. Eu vou e troco a marca do pão. Mas eu não vou deixar, né, de comer o pão, mas teria uma dieta que eu não como mais pão. Mas eu vou comer cenoura, eu vou comer salsinha, eu vou comer arroz. Então, eu ainda assim eu vou estar alimentando toda essa cadeia. Então, ele vai dizer, quanto maior a interdependência entre os setores,
mais coesa, maior o vínculo dessa sociedade, ó, coesão, ó, a gente não consegue soltar. Por isso essa solidariedade orgânica, ela é típica das sociedades urbano-industriais.